Você está exausto ou exausta? Isso eu sei. Para piorar, você ainda anda com aquele sentimento de que suas realizações e os seus sucessos são frutos do acaso. Que você deu muita sorte por ter chegado onde você chegou. Você também ouviu que isso pode ser a síndrome do impostor e ficou ainda mais preocupado ou preocupada. Porém, eu vou te revelar nesse vídeo que isso, na verdade, é a síndrome do burnout disfarçado. E o que te disseram sobre a síndrome do impostor e como se livrar desse sentimento que vem te atormentando e te impedindo de gerar resultados era uma mentira. Então, como você consegue se livrar desse sentimento de incompetência que você vem sentindo? Fique comigo nesse vídeo, vamos lá. Então, para começar a conversa, a gente precisa entender o que é a síndrome do impostor. Então, a síndrome do impostor, ela basicamente faz você acreditar que os seus resultados eles são puramente fruto de sorte, que você deu uma sorte, né? Você nasceu virado para a lua, como diriam aí. Então, você começa a acreditar que você tem muita sorte e que foi fruto de um acaso, que não tem um mérito envolvido, não tem um esforço seu envolvido, ou um talento seu. E isso, na grande maioria das pessoas que estão diagnosticadas ou que foram, né, indicadas de que tem uma síndrome do impostor, isso é muito evidente. A pessoa ela começa a se sentir dessa forma e ela começa a aumentar a pressão que existe para ela que ela possa entregar resultados. Por quê? Ela começa a ter um certo comportamento de inferioridade. Ela se sente menor do que as pessoas que estão à volta dela. Então a síndrome do impostor ela tem muita relação com a comparação da sua situação atual versus a situação da sua comunidade, seja o seu trabalho, seja a sua comunidade em si, né, uma paróquia, um culto que você vai, religioso, alguma coisa assim, independente da religião que você tenha. Então você se enxerga um pouco menor, você se enxerga muito menor e você começa a colocar muita pressão em cima de você para que você consiga buscar os mesmos resultados das pessoas que estão trabalhando ali com você. E muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes, essa sensação de que não houve mérito seu, não teve uma participação ativa sua, ela é mentira. Você contou essa mentira para você mesmo e você acreditou nela. É basicamente isso que acontece. Então você começa a fazer várias coisas, você começa a achar realmente que todos são melhores do que você e você começa a querer compensar essa diferença de alguma forma. Você começa a querer fazer mais, buscar mais, para que você consiga chegar no nível que essas pessoas que você está se comparando, elas estão. Então você começa a buscar muita perfeição nas coisas, você se torna uma pessoa perfeccionista. E aí isso começa a te impedir de fazer as coisas. Isso você começa a ficar mais ineficiente, porque o perfeccionismo ele leva a pessoa à ineficiência, porque a pessoa ela não vai dar o passo para a execução se tudo não estiver muito bem colocado, muito bem perfeito, né? Por isso que é perfeccionista. Então, assim, essas pessoas, elas, né, você que aí está sentindo a síndrome do impostor, você se torna uma pessoa mais centralizadora. Então, vamos supor, você vai fazer uma atividade ali, você tem algum trabalho, né, para ser concluído e você não vai ter muito tempo, ou seja, você precisaria delegar essa função. Só que você prefere centralizar em você. Por quê? Você se tornou uma pessoa centralizadora. Você não acredita que as pessoas vão conseguir fazer isso, mas você também não. Então, no final das contas, por quê? Porque você tem um prazo para poder fazer isso e você optou por não delegar, porque você não está mais dando essas atividades para as outras pessoas para que você consiga falar, não, eu consigo fazer, isso não é fruto do acaso, digamos assim, né? Você vai buscar uma reafirmação de que você consegue. E isso aumenta muito a pressão, aumenta muito o estresse na sua mente mesmo. Né? Então você se torna uma pessoa insegura, você fica realmente à mercê dos estímulos externos que você recebe. Então você não tem condições ali de tomar uma decisão consistente e ficar firme nessa decisão. Então, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa centralizadora, uma pessoa que não acredita que o sucesso que ela tem, né, você participou de algum projeto, você fez uma venda grande, você acredita que aquilo ali foi fruto do acaso, a pessoa comprou de você por coincidência, digamos assim. Né?
E como é que acontece também com o burnout? Né? Se no final eu estou falando que o que te contaram é uma mentira, né? E o burnout ele se apresenta dessa maneira. E é justamente que a gente vai ver essa conexão já já. Então, assim, o burnout, como que ele funciona? O burnout, ele funciona da seguinte forma. Você tem uma exaustão, ela é física e mental. Então, o que é isso? Exaustão física, você está cansado fisicamente mesmo. Você sente, isso é refletido até no corpo, você sente dores no corpo, você sente dores nas articulações, seus músculos ficam tensionados, né? Então, você tem esse estado de alerta constante. E isso provocado, né, essa exaustão física provocada por esse estado de alerta constante. Então você tem uma exaustão física mesmo, você não consegue fazer as coisas assim que você normalmente faria. Por exemplo, sei lá, você não arruma a casa porque você está cansado fisicamente, você não vai na academia porque você está cansado. Então isso é o cansaço físico. Você tem o cansaço mental, que também é aquela carga, quando sua mente, quando você não consegue pensar direito, você não consegue pensar com clareza, então, você tem muitos pensamentos, você não consegue focar em um pensamento só, e isso aumenta a sua dispersão. Então, você tem aí na exaustão física e mental, na parte mental, você tem essa carga, essa sobrecarga na sua cabeça frente às preocupações do dia a dia, né? Então, mais as informações que você tem versus as preocupações que você tem. Isso tudo somado leva à exaustão mental. E você tem a exaustão física, como eu já expliquei. Então, depois dessas duas características, né, que elas são as mais comuns, que normalmente a pessoa fala, tô com burnout. É porque ela está com essa sensação de que ela está cansada fisicamente e que ela está com uma certa sobrecarga mental. Mas nem sempre é burnout, tá? Então é importante avaliar isso. É importante olhar para o todo da pessoa para poder entender e realmente chegar num consenso. Você vai ver que o burnout e a síndrome do impostor ela começa a ficar parecida com o burnout, né? E no final nós vamos fazer essa correlação aqui. Então, o que vem depois, né, da exaustão física e mental? Você tem esse conceito ele foi mudado, né? Que é a despersonalização ou o cinismo. E eu falo que ele foi mudado porque a despersonalização, se você pegar o conceito, digamos assim, um conceito usado pelo transtorno, pela definição de transtorno mental, a despersonalização é a perda da caracterização do eu. Você perde a sua identidade de alguma forma, né? No caso aqui, a despersonalização a gente está colocando como uma descrença. A gente coloca como uma perda, como se fosse uma indiferença frente ao seu trabalho. Você sente que nada vai dar certo, que nada funciona, que não adianta você colocar esforço ali porque não vai dar certo, não vai funcionar, ou a empresa não vai te dar o subsídio suficiente para que você consiga concluir a sua tarefa. Então a despersonalização ou o cinismo ela é isso, ela é uma descrença que você cria, um sentimento de indiferença. E aqui eu costumo dizer que o sentimento de indiferença é pior que o ódio, né? Porque o ódio ainda assim é um sentimento. A indiferença é tipo, tanto faz, tanto fez, né? Então é como se você não se importasse mais. Então isso começa a te desprender, você começa a perder a identidade, e aí você faz até uma correlação com o conceito do transtorno mental, né? Que tem a despersonalização, mas você perde a identidade com a própria empresa que você trabalha, né? Você não consegue enxergar mais que você está trabalhando naquela empresa, né? Então isso é a despersonalização, ou o cinismo, ou a descrença, né? O nome que você der aí, independente disso que eu estou falando, beleza? Então esse é o segundo ponto que leva uma pessoa a entrar num processo de burnout. E depois a gente tem a baixa eficácia, ou a ineficiência, ou a baixa realização profissional. Então você não se sente, você não sente na realidade que seu trabalho está fazendo a diferença. Você não sente que você faz a diferença. Você simplesmente não tem ali um sentido no trabalho. Você não vê aquele trabalho tendo resultados, por assim dizer, e aí você começa a ter uma baixa eficácia. Você não faz as atividades que você precisa fazer, você não conclui as coisas que você tem que concluir, né? Então você cria ali uma baixa eficácia, porque você para de fazer as coisas até por conta da despersonalização.
porque você acredita que não vai funcionar mesmo, então você não faz. Então a baixa eficácia é como se fosse uma consequência, né? Como se é uma consequência do cinismo, é uma consequência da despersonalização. Então você, claro, né, você tem ali a não realização profissional, então você sente que aquele trabalho que você faz ele não serve para nada, ele é indiferente também. Né? Então você tem isso. E somado em todos esses três conceitos, né, você leva a pessoa ao burnout. E aí você fala, mas isso acontece como? Quando? Né? Como é que funciona? Isso não é da noite para o dia. O burnout ele acontece, às vezes até demora anos para acontecer, mas os sinais eles começam. Então você começa a perceber sinais como a insônia, você não consegue dormir direito, você não consegue descansar direito. Às vezes você ignora ou vai, o que acontece? Normalmente as pessoas vão lá e tomam remédio para dormir, só que o remédio ele não é um sono natural e isso a longo prazo não é sustentável. Então você entra num estado de estresse crônico e esse estado de estresse crônico por muito tempo, ele dura por muito tempo e quando ele dura por muito tempo você chega no esgotamento. Acontece com muita gente que já teve burnout, já aconteceu 1 ano, 2 anos depois que os sintomas começaram, quando vão fazer a investigação do contexto geral do porquê que a pessoa entrou no burnout. Normalmente startando, né, começando ali numa crise de pânico. Né? A pessoa ela perde a memória, ela começa a suar frio, pode até ter apagão e desmaiar, inclusive. E em relação ao estresse, né, como que isso se conecta? Aqui nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre o estresse e as formas de aliviar as pressões do dia a dia. Né? Como que você pode fazer para não se sentir ameaçado, por exemplo, dentro da sua própria casa e acabar descontando essa irritação nas pessoas que você mais ama. Então, acabando esse vídeo aqui, vai lá assistir esse outro vídeo para que você possa descobrir como que você consegue lidar com esses estresses do dia a dia, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Beleza, então, como que essas duas síndromes se relacionam? Então, presta atenção aqui agora que você vai entender como que o burnout, ele, na realidade, ele está ali disfarçado dentro da síndrome do impostor. Né? Então, na realidade, o que você tem é o burnout. No final, né, eu vou comentar aqui, você vai entender que as pessoas que têm a síndrome do impostor, elas necessariamente estão em burnout. Então, o que acontece? Essas duas síndromes elas se relacionam da seguinte maneira. Lembra que eu comentei agora há pouco da baixa eficácia ou da baixa eficiência ou da não realização profissional? É justamente nesse ponto que os dois conceitos eles se relacionam, a síndrome do impostor e a síndrome do burnout. É nesse ponto da baixa eficácia que eles se conectam. E como que eles se conectam? O trabalho já não faz mais diferença, certo? Então você não está vendo mais diferença, você não faz as coisas porque você acredita que aquilo ali não vai mudar nada na sua vida, não vai mudar nada na vida das pessoas que você trabalha. Às vezes você nem se importa também com as pessoas que convivem com você. Então, acaba que isso já é um despreendimento, e esse despreendimento ele leva realmente a uma condição de estresse. Então, para você o trabalho não faz mais diferença. E aqui entra um negócio muito interessante que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, que ele abrange a parte do eu. Eu posso fazer, eu faço, eu concluo, eu concluí. Né? Então você ser capaz de falar eu. Né? Isso é a personalização. Então a despersonalização, que é o anterior, né? o ponto anterior que eu falei, né? Mas essa baixa eficácia, e aí voltando para o conceito da baixa eficácia, é o seguinte, isso não, são coisas distintas aqui. Eu estou falando da consciência do eu. Então, a consciência do eu é o seguinte, você poder falar isso. E aí, a pessoa que ela está com essa baixa eficácia, que ela já não sente que o trabalho dela faz diferença, ela não consegue falar isso. Ela perdeu essa referência. Então, a consciência dela, ela não sabe mais, basicamente, se ela consegue fazer ou não. Ela simplesmente se desprendeu dessa possibilidade. E aí que ela não consegue, não, isso aqui não foi eu que fiz. Isso aqui não é fruto do meu trabalho. Então, a baixa eficácia, ela se conecta com a síndrome do impostor. Lembra lá que na síndrome do impostor,
a pessoa acredita que não foi ela que fez nada, então é justamente aí. Ela não consegue falar eu fiz. Ela simplesmente perdeu essa conexão. E aí por isso que ela acha que ela é uma impostora, que nada do que ela fez tem sentido. Não é mesmo? Então assim, a consciência é saber quem você é. A consciência do eu é saber quem você é saber você poder falar que você fez, eu fiz, certo? Então, você não entende que você foi responsável por aquela ação. Se você não sabe falar isso, você simplesmente acredita que foi realmente obra do acaso mesmo. Né? E você não consegue falar em primeira pessoa. E aí, isso desencadeia uma visão negativa de si próprio. Você começa a enxergar que você é uma mentira. É isso que acontece. Né? Você tem uma visão negativa do próprio trabalho, do que você faz também. Então, você aumenta a visão negativa de si próprio e depois aumenta a visão negativa do trabalho. E aí isso começa a virar um turbilhão na sua cabeça. E fora que você já tem uma exaustão física ali, né, pronta para, às vezes, te derrubar num certo momento. Então, esse terceiro fator do burnout, da eficácia, da baixa eficácia, é a ligação entre a síndrome do impostor e a síndrome do burnout. Né? E a pessoa que ela está no síndrome do impostor, ela experimenta essa questão da incompetência. Ela acha que ela é incompetente, sendo que na realidade ela só deixou de acreditar nela mesma. Ela não consegue mais falar que ela consegue concluir as tarefas, que ela consegue realmente fazer as coisas que ela se propôs a fazer. E elas não reconhecem os resultados que elas têm. Elas simplesmente se perdem naquilo ali e elas param de acreditar que elas conseguem fazer e concluir as suas atividades. Né? Então, nessa definição, 100% das pessoas diagnosticadas com a síndrome do impostor, elas necessariamente serão diagnosticadas com a síndrome do burnout, de acordo com o burnout da Cristina Malak, que é esse burnout que a gente traz aqui, nessa definição que é a mais difundida mundialmente. Tá? Então, 100% das pessoas que têm síndrome do impostor, elas são diagnosticadas também com a síndrome do burnout. Por isso que quem tem uma síndrome do impostor tem, na realidade, uma síndrome do burnout disfarçada. E é por isso que é bom prestar atenção, porque, às vezes, a gente precisa tratar não a baixa eficácia, a gente precisa tratar, às vezes, a despersonalização, ou a fadiga mental, ou a fadiga física. Na realidade, é preciso fazer uma harmonia dessas três causas para que você consiga sair disso. Né? E existe todo um processo para que isso seja feito. Então, se você for tratar só a síndrome do impostor, pode ser que seu resultado seja ruim. Então, por isso que é bom tomar muito cuidado. E aqui, às vezes a pessoa, por exemplo, não foi ou não entendeu o que é um burnout, porque o burnout ainda está numa escala mais baixa. Na hora que você vai fazer o teste ali, você tem uma escala um pouco mais baixa, porque o burnout é um espectro. Então tem gente que está num grau mais alto de burnout, tem gente que está num grau mais baixo. Então, assim, por isso que às vezes eles se confundem. Porém, é importante saber isso para que você consiga, né, entender qual que é a real causa do problema. E aí, pessoal, apesar de que você não tem aqueles impactos diretos, né, quando você está com uma baixa intensidade ali do burnout, por exemplo, mas não quer dizer que isso não vai se materializar depois. Por isso que é importante procurar ajuda. Tá? Então, assim, por exemplo, você só vai se materializar, às vezes, quando você for demitido, quando vier uma demissão ou vier uma incapacidade, que eventualmente um acidente, alguma coisa que possa acontecer com você, Deus me livre que isso aconteça, mas isso é uma coisa que a gente não tem controle. Então pode acontecer e aí você se vê numa situação ruim. Né? E aí você não consegue dirigir. É uma incapacidade também, né, que acontece, a pessoa fica incapacitada, ela para de dirigir, ela não consegue mais. Né? Então assim, ó, pessoal, para tratar a síndrome do impostor e consequentemente a síndrome do burnout, a gente segue a mesma linha. Né? Então, são reprogramações da mentalidade. Né? Se a pessoa ela já está num grau muito alto, muito intenso do burnout, né, é preciso fazer uma reprogramação dela ali, mental mesmo. Né? Então, por exemplo, se a pessoa não consegue dirigir, então aos poucos a gente precisa começar a reintroduzir ela na atividade da direção. Às vezes ela vai ter dificuldade até de chegar perto do carro, então esse exercício é importante ser feito, né, com essa pessoa. Isso é real. Tá? E outra coisa,
você vai ter que trabalhar atividades manuais e criativas para aliviar um pouco o cansaço mental, né? Vocês já devem ter ouvido por aí que atividades manuais, né, sei lá, tricô ou fazer, sei lá, capinar um lote, isso eu estou falando real mesmo, é terapêutico. Por que é terapêutico? Porque são atividades manuais, são atividades que você foca realmente no trabalho braçal, no trabalho da mão mesmo, né? Então, essas atividades elas ajudam a pessoa a se reconectar tanto com o presente, como fazer o trabalho manual, e você alivia um pouco a questão, a sobrecarga mental. Né? Então, eu falei da enxada, mas enfim, pode ser um outro trabalho manual, cozinhar também é interessante, né? Ou uma luta que já entra na questão da atividade física, você consegue também, né, buscar esses mesmos efeitos. Né? Outra coisa que eu falo que ajuda bastante também é meditações e orações. E aqui eu digo que meditações, eu não recomendo muito você enveredar para aquele lado do yoga lá, você ficar falando mantra, essas coisas não. Isso aí é meio desconhecido, digamos assim, né? As meditações realmente é se reconectar com o presente, é você ouvir sua própria respiração, você ouvir os sons à sua volta, ver os objetos à sua volta e as cores desses objetos. Isso é uma forma de meditação ativa, tá? E aí, as orações, né? Aí, enfim, orações pode ser uma oração da sua religião, da sua crença, independente, né? Então, ajuda você também a se reconectar, a olhar mais para dentro de si e se conhecer melhor, tá? Outra coisa que ajuda também é você escrever parte da sua história. Então, você parar no seu dia e escrever as coisas que você fez, o que você concluiu, né? Quais são os seus principais, quais foram os seus principais resultados naquele dia. Isso te ajuda a materializar o que você de fato fez. E aí você consegue falar isso para si mesmo, né? De uma forma que você começa a recuperar essa consciência de que você é capaz de fazer as coisas, certo? Então, pessoal, cultivar esse tipo de atividade ajuda muito, e principalmente, né? E essa é uma coisa que a gente sempre fala e sempre as pessoas têm dúvidas, mas no final é cultivar bons hábitos. O que é isso? Você fazer atividade física, você comer bem, você cuidar da sua saúde para que você não fique depois tentando recuperar a sua saúde. Né? Então, você ter esses hábitos bons, né? Você tentar largar vícios se você tem, principalmente vícios que são danosos à sua saúde, realmente, né? E aqui eu não estou querendo fazer juízo de valor de ninguém, nem nada disso, mas a gente sabe que alguns vícios eles são prejudiciais. E aqui eu cito, por exemplo, a pornografia, né, o cigarro. Então, isso realmente traz prejuízo para a sua vida, que você provavelmente, se soubesse o que fosse acontecer no futuro, você não faria. Então, como a gente não sabe o futuro, é melhor não fazer nada, né? Melhor não fazer nada, mas não fazer, não praticar esses atos, porque você, estatisticamente falando, né, você tem uma possibilidade de acontecer uma coisa que, no final, você vai acabar, talvez, se arrependendo. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que cuidar da sua saúde mental. Beleza? Então, se esse vídeo fez sentido para você, pessoal, eu te convido a se inscrever no nosso canal para você acompanhar mais conteúdos, próximos vídeos iguais a esses aqui, e descobrir que você pode realmente controlar suas emoções, suas ações, principalmente. Você controla suas ações para que as suas emoções elas não decidam por você. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.